Olá, eu sou Ninfa Parreiras, eu sou autora de livros para a infância, para a adolescência, alguns também para adultos, e vou comentar alguns livros que eu publiquei, começando por esse, Donana e Titonho, que é um livro que traz um casal de catadores, é um conto poético, digamos assim, e na verdade eu não escolhi escrever esse texto. Confesso que eu não costumo escolher os temas que eu vou escrever, nem os personagens. Eu sinto que os temas e os personagens me escolhem. Essa questão dos catadores, eu já trazia comigo há muito tempo, assim, eu viajo muito pelo interior, eu também sou do interior, embora eu more no Rio de Janeiro, e sempre observava a relação das pessoas que catam, né? Que lidam com o resto, com o que a gente não quer mais, e como que elas vão sobrevivendo com essas coisas. E me chamava muito a atenção a maneira como elas vão transformando os objetos e transformando a vida delas. Daí surgiu esse conto, Donana e Titonho, que está ilustrado pelo André Neves, da editora Paulinas. E eu trabalhei esse conto durante muito tempo. Na verdade, ele ficou assim, uns 10 anos sendo trabalhado, né? O André, que é muito meu amigo, acompanhou esse processo. Não que eu abrisse o texto todo dia, nem toda semana, mas de vez em quando eu esquecia ele propositalmente e voltava a trabalhar as palavras. E o que eu fiz foi um trabalho de enxugar e deixar o estritamente necessário. Da mesma maneira que os catadores vivem com o que é necessário para eles, eu deixei na linguagem das palavras o que era mesmo preciso. E em alguns momentos o André entrou com ilustrações muito lúdicas, e eu tirei o texto. Nós fizemos isso em comum acordo, aqui mesmo, né? Nessas páginas com imagens de brincadeiras e brinquedos criados pelas crianças a partir de objetos catados. A gente tirou a parte do texto porque não precisava. E eu fui fazendo esse enxugamento e diria que ficou esse esqueleto. Por isso essa aproximação com a linguagem poética. Eu gosto muito de trabalhar com a polissemia das palavras, trabalhar com o ritmo do texto. Então eu escuto muitas pessoas falarem, né, aquela fala intimista, coloquial, e eu sempre me conecto com isso, que na verdade é a fala também da minha família, é a fala minha, né? Vou ler um trechinho para vocês. O que é a vida de Donana e Titonho? Um almoxarifado de guardados? Juntar e catar, guardar e calar. Sentimentos em conserva, mágoas, raivas enlatadas. Para onde iam aquelas coisas? Como dormir com lixo enferrujado? Juntar e catar, guardar e calar. Donana e Titonho eram guardiões das coisas sem serventia dos outros. Dos móveis sem uso, viviam das sobras. Mais que 7 filhos cresceram, entre pregos tortos, madeiras trincadas. Brincavam de faz de conta. E neste outro livro, que é um livro de contos, é Coisas que Viram Outras, da editora Em Média Res, com ilustrações da Elê Ribeiro, da Elê Nogueira, eu trago aqui 12 contos, alguns deles dialogam muito com a infância e com a memória, e outros com uma perspectiva mais contemporânea, né? E vou ler um trechinho de um conto, que aí já é uma narrativa, mas que eu também procuro fazer esse enxugamento do excesso, tirar advérbios, pronomes, preposições, deixar o texto mais centrado no verbo e no substantivo, porque ali tem uma imagem condensada, uma imagem metafórica na linguagem. O trecho final do conto Tudo Cerrado. E esse tudo cerrado também é polissêmico, porque o cerrado é um bioma natural, um bioma da minha cidade, né, lá de Minas,
E cerrado também é fechado, né? Você dizer o tempo está cerrado, o tempo está fechado. Então, já no título eu jogo com essa possibilidade dúbia e polissêmica. A vida engoliu uma parte da história, a aceleração do desenvolvimento e o mercado exacerbado valorizam o novo e o limpo. Onde foi que se perdeu a meada? Milhares de árvores derrubadas e as nascentes de rios ameaçadas. Como acontece tanto fogo nas encostas? A história mudou de rumo. E aqui eu também fiquei trabalhando esses contos muito tempo. É a parte que eu mais gosto da escrita, porque num primeiro momento vem como um desabafo para mim, como uma necessidade de escrever. E depois esse registro que eu primeiro anoto no papel, eu vou mexendo, vou trabalhando, vou lapidando, né, ao longo de meses e muitas vezes ao longo de anos. Muitos dos meus livros, das minhas histórias, trabalham com temas que são temas mais delicados, como a morte, como a pobreza, como a velhice, como as perdas. E eu lido com isso com naturalidade, como é na própria vida, porque eu acho que a literatura, ela reflete a vida. E a literatura para a infância, ela vai sempre resgatar essa infância que eu tenho dentro de mim, né? Essa criança que eu fui, que eu sou ainda. E ela vai dialogar com a infância daquele leitor, daquela leitora que me lê. Então eu acredito nisso e não tenho nenhum problema em trabalhar esses temas, digamos, mais polêmicos, mais delicados.